Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui essas belíssimas plantas que são a Vanda tricolor, né? É uma espécie de Vandáceas originárias aí da Ásia, uma planta muito bonita, né, de cores vibrantes. Eu aqui hoje eu estou com 3 exemplares floridos, certo? É uma planta bem exótica, bem diferenciada, né? Planta de fácil cultivo, desde que se atente a alguns detalhes, certo? Essas plantas são plantas de grande porte, como vocês podem ver aqui. É uma planta que fica bem grande, certo? Aqui acontece, né, elas ficarem assim caneludas, mas um pouco devido à idade, que são plantas bem velhas, e para também tá dando mudas. Então essa planta dá bastante mudas, né, assim em sua base, como vocês podem ver aqui. São plantas que, assim como grande quantidades, né, das vandáceas aí, gostam de umidade relativamente alta, certo? São plantas que, como não precisam, né, de substrato, são plantas cultivadas em raízes nuas, elas precisam de um pouco mais de atenção. Eu sempre recomendo colocar essas plantas em cachepôs de madeira, certo? Com um pouco de esfagno para quem mora em regiões que são muito secas, né? Igual é o meu caso aqui, que eu sou de Goiás. Então aqui é bem quente e seco. Essas plantas no seu cultivo, a gente precisa de pontos específicos como uma boa iluminação, uma temperatura mais estável, né, que não tenha grande oscilação, e adubação, que é o essencial para essas plantas. Que como elas não possuem bulbos, né, que são reservatórios, então ela precisa de uma adubação mais frequente. São plantas que infelizmente não possuem um perfume, vamos dizer assim, intenso, né? Elas têm um perfume, mas é bem discreto, né? Suas flores não são tão grandes como muitas vandáceas, né? Como vocês podem ter uma base aqui, ó, são flores médias, né? De cor intensa, forma exótica, né? Bem diferenciada. É uma planta que eu indico fazer adubações, né, semanais, assim como todas as vandáceas, mas essas, por serem plantas espécies, né, plantas nativas, são encontradas na natureza, são plantas que precisam de um pouco mais de cuidado. Por quê? Quando se faz um cruzamento, né, ou melhoramento genético, que chamamos hoje, a gente trabalha tanto as formas e cores, né, da floração, quanto a rusticidez, né, a rusticidade ali da planta, para aguentar mais variações de climas, né, mais oscilação de luminosidade, e isso então proporciona plantas mais rústicas. Essas, como são vandáceas nativas, né, vandáceas espécies, então precisa de um cuidado a mais. Então sempre bom fazer adubações semanais, certo? Em dosagens normais, como é mesmo indicado pelo fabricante. Todo tipo de adubo para elas é bem-vindo, né? Desde que seja adubos solúveis, porque como eu disse, elas são plantas cultivadas em raízes nuas, então não se tem local para colocar um adubo, vamos dizer assim, uma torta de momona ou farinha de osso, né? Que são adubos que eu não recomendo a utilização, apesar de ser bons, mas também tem seus lados aí que não são muito viáveis para as orquídeas. Mas isso vamos deixar para o tema de um outro vídeo. Se vocês quiserem, deixa nos comentários que eu faço um vídeo aí mostrando e falando somente sobre adubações, tipos, né, de adubações e seus benefícios e malefícios. Então, são plantas
bem diferenciadas, né? As vandáceas são plantas que têm aí um crescimento até que, vamos dizer, rápido, né? Porque o crescimento delas não é tão lento, mas também não é o que se digamos assim, algo que seja extraordinário, né? Mas é um crescimento rápido, dá pra gente aguardar aí, né? Essas plantas atingirem o seu tamanho adulto, o seu tamanho máximo não chega a dizer que seja um tamanho máximo, porque essas plantas, como elas são de crescimento único, né, e escalar, ela pode atingir aí grandes alturas, né, no seu desenvolvimento e no seu crescimento. Então o que manda muito é o tempo mesmo, né, de cultivo, a idade da planta em si. Como eu disse, a adubação, né, desde que seja uma adubação solúvel, uma adubação líquida, é semanal. A iluminação. Iluminação, muita gente, né, questiona sobre esse ponto aí no cultivo das vandáceas, devido que muita gente gosta de cultivar vandas em sombreamento, né, de 80%, outros já preferem em 70% e alguns em 50%. Então varia muito devido à intensidade, né, de solar de cada região. Por quê? São plantas que precisam de muita luz, né? Mas se caso essa luz, né, ultrapasse, né, a quantidade aí que elas precisam, elas se queimam muito fácil. Então é bom sempre estar atento a isso e fazer testes com essas plantas. Cada um tenta o cultivo em cada região com um sombrite diferente, até encontrar o melhor, porque suas folhas, como vocês podem ver aqui, são folhas bem finas, né? E essas folhas se queimam muito facilmente. Então é bom sempre ficar atento a isso. Eu sou aqui de Palmeiras de Goiás, interior de Goiás, onde é bem quente, né? E a gente tem aí um sol muito intenso. Então eu utilizo o sombrite de 70%. E elas estão se desenvolvendo muito bem, certo? Florindo bastante também. Essa planta a gente tem variações, né, com um labelo mais rosado, como vocês podem ver aqui. E temos elas com um labelo mais amarelo, né? Como vocês podem ver esses outros exemplares aqui. Então, pessoal, mas isso é apenas uma variação na coloração da planta e não muda a identificação, ok? Dessa mesma espécie a gente tem as Vanda tricolor da cerulha e essa que seria, no caso, a tipo, ok? Então a gente já mencionou aí, né, a adubação e a iluminação. Vamos agora para a rega. As regas das vandáceas sempre devem ser feitas diariamente, independente do seu clima, se ele é um clima mais fresco, se é um clima mais quente, mais seco, independente disso, né? As vandas elas precisam de uma umidade bem alta, né? Quanto mais umidade, melhor o seu desenvolvimento. Como são plantas de raízes aéreas, elas não apodrecem, né, o seu sistema radicular. Então isso proporciona, vamos dizer assim, é um bônus, né, para quem gosta de estar regando suas plantas aí com maior frequência, porque não tem perigo de apodrecer as raízes com excesso de água. Então, assim, eu recomendo sempre fazer regas diárias, evitando sempre molhar aqui, né, que é a brotação principal da planta. Por quê? Como é uma planta que não possui bulbos e não tem ramificações, ela emite mudas, né, na sua base. Como vocês podem ver aqui, ó, ela emite mudas, mas não emite ramificações de crescimento, certo? A muda desenvolve, sai, forma sua raiz própria
e pronto, né? Então aqui é uma nova planta, não é ramificação da planta maior, né? Da planta mais antiga. Então, se você molhar muito, né, essa brotação principal, e dependendo da intensidade de sol, né, a temperatura, tanto para quente quanto para frio, né, porque tem locais aí no Brasil que temos geadas bem rigorosas. Então, se queimar essa ponta aqui, você vai acabar perdendo, né, esse crescimento dessa planta, porque ela não vai ramificar, ela vai soltar. Se você conseguiu, molhou, queimou, apodreceu essa entrada principal, ela vai estar soltando mudas, né, para garantir a perpetuação da espécie, mas ela não irá se desenvolver mais. Então é sempre bom evitar de estar molhando esse broto principal, né, das plantas, das vandáceas em geral. Tá? O pessoal perde muitas vandáceas devido a isso, porque molha, enche aqui de água e aí a planta fica exposta a uma temperatura alta e que acaba cozinhando, pegando fungos e apodrecendo. Então, esse é um dos grandes problemas aí no cultivo das vandas. Então, são plantas que não precisa, né, de uma hora exata para fazer rega. Você pode molhar, desde que você olhe aqui, a planta em si está aqui. Você mede aqui mais ou menos um palmo para baixo. Desse palmo para baixo, você pode molhar a qualquer momento do dia, independente se está quente, se está frio, se choveu ou se não choveu, você pode molhar, tá bom? Se for de sua vontade, claro. Não é algo, se caso tenha chovido, não é obrigatório, né? Mas mesmo que tenha chovido, se você quiser ir lá e jogar mais uma água, fique à vontade, porque elas agradecem, né, essa água aí em abundância. E isso faz com que acelere o crescimento e o desenvolvimento e até mesmo floração. As vandas, no caso, né, desses exemplares, são plantas que florescem do outono, né, de meados do outono até o final do inverno. Mas temos híbridos aí, né, que florescem praticamente o ano todo. Então, independente que seja, né, híbrido ou espécie, né, a rega e adubação é essencial, né, e pode ser feita até mesmo diariamente. Então, pessoal, o que tem para falar dessa planta mais é isso, né? São esses pontos aí que se deve atentar, né? O cuidado em molhar a brotação principal e as regas e adubações, né, diárias, no caso da rega diária e adubação semanal, né? É uma planta bem tranquilo quanto a isso, bem exótica, diferenciada e que todo mundo aí deveria ter um exemplar em sua coleção. Então, o que temos para falar dessa planta mais é isso. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Logo mais teremos outros vídeos, ok? Deixe também nos comentários aí dúvidas, sugestões, né? Dessa planta eu tenho mudas disponíveis também. Caso alguém tenha interesse, na descrição do vídeo está meu contato de WhatsApp. É só estar me chamando lá e a gente conversa, tá bom? Então é só isso, fiquem com Deus e até mais.